Bem-vindas à nossa live. Boa noite, sejam bem-vindas. Vamos chegando, muito boa noite. Já quero saber de onde vocês estão me assistindo, como está o clima por aí, se está calor assim como está aqui. Em São Paulo, ó, coraçãozinho para essa live chegar para muitas pessoas. Sejam muito bem-vindas. Vamos chegando. Comenta aí de onde vocês estão me assistindo. Se tá calor, se tá frio. Qual o clima por aí de onde você está me assistindo? Me conta, porque aqui em São Paulo, gente, tá esse calor. Um verão na primavera absurdo. Hoje fez mais de 30 graus de novo. Sejam muito bem-vindas. Boa noite de São Paulo, a Sueli, a Maria Marta, está de Florianópolis, Porto Alegre, Capão da Canoa, que delícia, chuva forte, ó. A Maria Marta falou aqui, boa noite, Michelle, ai, maravilhosa, muito calor aqui no Rio, imagina. Joseph, beijo, meu amor, calor, São Paulo está quente, a Sueli falou, tá quente, gente, tô aqui com calor esse dia. Curitiba, calor insuportável. A Cris, a Karine, Lajeado, tá chovendo. Boa noite, Cris. Boa noite, Carlene. Sejam bem-vindas. Bem-vindos e bem-vindas a essa live maravilhosa. Que será maravilhosa, porque eu vou trazer esse conteúdo que ele é importante, a gente precisa falar sobre isso, que é saúde mental, e não porque estamos no mês de setembro, mas porque é necessário a gente falar todos os dias. Entendi que é uma missão aqui, e pelo menos uma vez no mês, nas nossas lives, a gente vai falar sobre isso. É extremamente importante. Eu tenho percebido que os maiores problemas, o que faz a gente ter essa confusão mental é justamente porque a gente não fala sobre isso, porque a gente não entende e porque existe muito preconceito com relação a isso. Então vocês podem imaginar quem sofre de vários transtornos e tem essa confusão mental, o quanto essas pessoas sofrem caladas. Ele realmente é um sofrimento solitário. E muitas vezes não é porque ela não gostaria, a pessoa não gostaria de falar, mas é porque ela sabe que ela vai sofrer esse preconceito. Ela sabe que muitas pessoas, inclusive próximas, vão achar que isso tudo é uma mera bobagem e que a pessoa tá fazendo uma tempestade num copo d'água, que ela tá exagerando e que a vida dela é muito maravilhosa, porque a gente também tem essa mania de avaliar o outro pelo nosso olhar e achar que aquilo que a gente está enxergando é o suficiente para dizer você está reclamando de barriga cheia. Então a gente nunca sabe o que existe nesse mundo interno que cada um de nós tem. A gente não sabe o que as pessoas pensam na hora que elas deitam ali sozinhas no seu travesseiro, ou acompanhadas, mas no final das contas nós estamos sozinhas. É a nossa mente, é a nossa vida, é o nosso corpo, somos únicos e cada vez mais a gente precisa entender isso. A gente pode estar rodeado de pessoas e ainda assim se sentir a pessoa mais sozinha da vida. E esses pensamentos a gente não sabe o que as pessoas pensam. E são os gatilhos que surgem para que, infelizmente, cometa algo muito maior. Por isso que a gente precisa falar sobre isso. Então sejam muito bem-vindas, bem-vindos, boa noite. Coraçãozinho sempre. Eu vou começar a falar um pouquinho sobre isso, que eu preparei esse material para a gente conversar um pouco.
Então vocês mandem as mensagens, se vocês entenderem isso que eu estou falando, concordar ou não, ter algum ponto de vista diferente, escreva aqui, manda a sua mensagem que a gente está aqui para se apoiar. Essa live vai ficar salva para que vocês possam encaminhar para outras pessoas, rever muitas vezes, mas é realmente importante demais me sentir nessa obrigação de falarmos sobre esse assunto. E o que eu quero começar dizendo um pouquinho para vocês, basicamente é de um conceito, e a gente precisa realmente começar do zero. Eu gosto dessas explicações porque faz a gente refletir melhor. E a saúde mental, ela está relacionada a como reagimos às exigências da vida. E a gente, com essas exigências que a vida nos coloca, aquela vida de adulto que a gente tem e brinca muitas vezes, né? Não é fácil a vida de adulto, a gente tem lá os nossos compromissos, as nossas tomadas de decisões e que inúmeras vezes são de altíssimo grau de dificuldade e a gente não quer lidar. A gente prefere ficar no nosso canto e não olhar de frente para essas exigências que a vida nos coloca. E junto com essas exigências, porque afinal somos adultos e estamos aqui para isso, nós temos que manter esse equilíbrio com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com o que a gente está desejando, com aquilo que a gente sonhava tanto e não saiu conforme a gente planejava. E aí a vida vem e nos exige tomada de decisão, nos exige que você realmente se posicione diante de algumas situações e que não estão de acordo com esse sentimento que você alimentou. E aí eu costumo sempre dizer que a saúde mental, ela é essa nossa loucura da forma de lidar com as coisas, é aceitar realmente as exigências da vida. É entender que nós estamos em numa eterna roda gigante. Se você começar a pensar assim, eu gosto muito de associar e fazer analogia, porque fica muito mais fácil da gente entender como que a vida funciona e como que as coisas funcionam. E se você parar para pensar que a nossa vida, a nossa rotina, os nossos compromissos, tudo que acontece é como se nós estivéssemos em uma eterna roda gigante. E que essa roda, ela se mantém em movimento. Em algum momento a gente vai estar no meio do caminho. A gente vai estar naquele momento morno, tranquilo, calmo, acontecendo na nossa rotina normal, a gente acorda, toma café, vai trabalhar, volta para casa, toma banho, dorme, acorda, faz a mesma coisa, paga boleto, volta para casa e a vida tá tranquila, tá morta, tá normal. A gente tá ali no meio do caminho nessa roda gigante, mas em algum momento ela também, conforme essas exigências e você vai entrando nessa aceleração da exigência desse subir um pouco mais, dar um friozinho na barriga, a gente tem que saber como se comportar, como que a gente vai se segurar ali naquele lugar. E aí ela vai subindo, mas conforme você vai subindo e também se adequando nessas exigências, vem coisas boas, porque lá de cima a gente enxerga muito melhor, a gente recebe um ar melhor, a gente tem uma vista muito mais bonita, a gente consegue ter uma imagem privilegiada, a gente consegue estar em um lugar que o pessoal que está lá embaixo nem sempre consegue enxergar o que você está enxergando. Você realmente começa a perceber que lá em cima, apesar do medo, apesar das exigências, apesar do frio na barriga, é tão delicioso você enxergar tudo isso ali de cima. Só que as pessoas não conseguem entender que tudo passa. Inclusive, estar na parte de cima da roda gigante, ter essa vista maravilhosa, em algum momento ela vai passar, porque ela está em movimento. E aí a gente começa a voltar
o fluxo normal dessa roda gigante e voltar para o meio do caminho, para ficar naquele estágio morno, não consegui fazer aquela viagem dos sonhos esse ano, mas eu pelo menos estou pagando as minhas contas. E aí a gente vai olhando as redes sociais, a gente vai olhando o colega do lado, e o colega do lado ele tá lá em cima naquele momento, então ele tá tendo essa vista muito maravilhosa, e aí a gente se compara, a gente se critica, a gente fica pensando, poxa, por que eu não aproveitei quando eu estava lá em cima? Por que eu não fiz diferente quando eu estava lá em cima? E aí a gente começa a se cobrar, a se questionar, porque a gente está enxergando muito mais a vida do outro, ao invés de pensar, eu estou nesse lugar, mas eu posso mudar essa realidade. Só que daí ela dá uma leve piorada, ela vai descer ainda mais nessa roda gigante. E esse é o fluxo natural da vida. Porque vai passar. Em qualquer estágio da sua vida que você vai estar, ela vai passar. Você pode estar no melhor lugar, mas pode ter certeza, ele tem um tempo determinado para isso. Ele vai passar. Porque você, por melhor que esteja nessa situação, pode ser que chova, pode ser que você esteja lá em cima e cai uma chuva com raios, com trovoadas, e apesar de você estar no melhor lugar, você pode também sofrer algumas consequências, e é assim que a gente lida com a vida. Não importa o lugar onde você esteja ocupando agora, nem a sua classe social e nem a seu nível financeiro, você sempre vai ter esses altos e baixos da vida. São essas exigências que a gente tem e a gente tem que saber lidar. E que em algum momento vai passar, ainda que esteja no seu pior momento, ainda que você esteja lá na parte de baixo da sua roda gigante, mesmo que doloroso, mesmo que ainda dure muito mais tempo, porque a gente tem essa sensação, poxa vida, até quando? Será que Deus esqueceu de mim aqui embaixo? Que isso aqui emperrou, o que aconteceu? Eu tô aqui, ninguém me salva, ninguém me tira daqui, eu já não estou aguentando mais. Então, é nesse momento da roda gigante que eu quero falar com você. Que eu quero trazer esse momento para que você não fique lá embaixo e pensando que todo mundo que está à sua volta, porque quem está lá embaixo, qualquer pessoa que está à sua volta e acima de você está muito melhor. É essa sensação que você tem. A necessidade de comparação e de sempre olhar aquele pior lugar como o pior momento para se viver. E aí vem o passo a passo dessa mentalidade super importante que a gente precisa ter, que é compartilhar com as pessoas da nossa volta. E aí certamente você deve estar pensando, Michele, eu já passei por problemas horrorosos na minha vida. E eu até tentei dividir com alguém, mas sabe o que acontece? Eu sofri muito preconceito na minha casa, na minha família, nos meus amigos. As pessoas olhavam para mim e falavam assim, isso é bobagem, isso aí é mimo demais, isso aí é carência demais, isso aí é falta do que fazer, é não ter o que fazer, fica pensando bobagem, fica achando dificuldade. E aí eu também acho que é uma bobagem isso que eu estou sentindo, então eu me calo e vou sofrer lá no meu travesseiro sozinha com essas minhas neuras. E aí eu quero falar pra você que independente de você já ter passado por isso ou não, nós todos aqui temos o mesmo tempo do nosso dia. Independente da classe social e da sua situação financeira, nós temos o mesmo tempo, 24 horas. A diferença é o que a gente faz com essas 24 horas. E você pode estar muito bem hoje naquela roda gigante, maravilhosa, lá na parte de cima, e pode estar pensando que quem está lá embaixo está reclamando de barriga cheia, está reclamando porque não tem uma louça para lavar. Mas talvez um dia essa roda gigante ela vai estar em movimento, ela vai voltar a se movimentar e talvez você esteja nesse lugar. E assim como você não estendeu a mão para alguém, pode ser que alguém não estenda a mão para você. Saúde mental é um problema muito sério e que leva a uma das doenças e que pode desencadear muitas outras coisas, que é a depressão.
E aí eu também quero trazer uma pequena frase para você que já passou ou não passou por isso e também não teve essa sensibilidade de ajudar alguém e teve esse preconceito na hora de... quando você ficou sabendo sobre isso. Olha só essa frase quando a gente fala exatamente assim. Nossa, olha aquele menino. Ele tem tudo, mas por que será que ele está em depressão? Agora vamos substituir essa palavra depressão por câncer. Olha só como ela nem faz sentido isso que eu vou falar agora. Nossa, olha aquele menino, ele tem tudo, mas por que será que ele está com câncer? A gente não faz essa pergunta, sabe por quê? Porque câncer é uma doença. E eu quero informar você que depressão é uma doença. Por isso que a gente não deveria jamais falar assim com ninguém, nem pensar assim. Nossa, aquela pessoa tem tudo. Nasceu numa família maravilhosa, é uma pessoa belíssima, ela tem tudo, tem absolutamente tudo. Mas por que será que ela está? Você nunca mais vai repetir isso, porque isso é uma doença. E ninguém escolhe estar doente. Você só tem que ajudar essa pessoa. Você só tem que entender que ela está doente e ela precisa de ajuda. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês, é essa sensibilidade de entender que essa doença, assim como o câncer, que qualquer um de nós estamos, infelizmente, disponíveis para ter, independente da nossa classe social e da nossa situação financeira, do lugar onde a gente vive, é uma doença. E a gente não sabe a quem ela vai se manifestar. A depressão é a mesma coisa. Então, antes de você criticar, antes de você ter o preconceito, reflita mais sobre isso e estenda muito mais a mão, mesmo que você não entenda absolutamente nada. Pelo menos tenha a sensibilidade de escutar essa pessoa e, no mínimo, dizer que você entende, que você compreende, que você quer ajudá-la. E aí, converse com as pessoas, vá atrás, tenta se informar. Hoje em dia existem tantos caminhos para a gente conversar e levar essa informação adiante e estender essa mão de uma forma muito mais humana. E eu falo aqui principalmente para as empresas, a gente convive o dia inteiro com pessoas e a gente não é capaz de sensibilizar com alguém que a gente está vendo que a pessoa trabalha muitas vezes chorando. A gente vê que a pessoa vai para o banheiro e ela fica horas lá no banheiro e a gente não faz nada com essa informação. A gente simplesmente acha que a pessoa está reclamando porque ela se separou. A gente pensa isso, meu Deus, ela se separou, mas que bobagem. Levanta a cabeça, vai embora, arruma outro. É a primeira coisa que a gente escuta das pessoas. Porque é muito fácil a gente julgar a vida do outro através do nosso olhar, quando a gente está muito bem, quando a gente está lá em cima, no privilégio da nossa roda gigante. Mas nunca esqueça disso. Ela se movimenta e um dia você não vai estar mais lá em cima. E talvez essa seja a única forma que eu encontrei para trazer aqui para vocês essa conscientização, tanto de de você que nunca teve ou de você que já esteve, para dizer, olha, se você já teve esse problema, está com esse problema, não tenha esse preconceito também, porque de verdade eu consigo entender que a gente vem de uma cultura onde nós fomos educados e ensinados que a pessoa que tem problema, não é problema, deixa eu corrigir porque é uma doença. A pessoa que tem algum envolvimento na saúde mental, alguma depressão, alguma tristeza, uma ansiedade profunda, algo relacionado à saúde mental, a gente foi educado a entender e a acreditar que realmente essa pessoa não tem nada para fazer, por isso que ela tem esses pensamentos, por isso que ela tem esse comportamento. E provavelmente você que tem isso também pensa que eu não vou falar para ninguém porque ninguém vai me escutar. Então eu quero dizer para você que antes de mais nada é a sua vida. Eu quero contar também aqui uma história que eu achei maravilhosa, que eu recebi de uma seguidora quando eu falei aqui nas redes sociais que eu iria fazer uma live falando sobre saúde mental.
E aí ela me falou assim, Michele, fala um pouquinho sobre a síndrome do elefante preso. E eu achei maravilhoso, porque eu não lembrava mais disso. Eu não sei se vocês sabem sobre isso, mas eu vou contar essa historinha para que você possa entender onde eu quero chegar. Quando eu falo que a sua saúde, ela é fundamental, você é único, você é um CPF, você é uma única pessoa e você precisa se cuidar primeiro, você precisa se amar primeiro. E aí eu quero contar essa história que talvez você entenda muito melhor. A síndrome do elefante preso é uma história onde uma criança morava num sítio no interior com a família, sempre conviveu com muitos bichos, muitos animais e tratava todos eles como se fossem seus amigos. Era um menino, uma criança. Até que chegou um circo e ficou muito próximo do seu local da casa. E aí nessa de ir para a escola e voltar da escola e passar na frente do circo, teve um dia que ele foi com a família para o circo e aí se deparou com aquele monte de bichos onde ele só via assim em histórias e tudo mais. Viu o leão, o elefante, o macaco, enfim. E ficou super encantado até que acabou o espetáculo e ele resolveu dar uma circulada lá pelos bastidores com a ajuda ali do pai e conseguiu essa autorização. E aí ele percebeu que tinha um elefante que não saía do mesmo lugar. Ele estava num canto e ele não saía daquele lugar por nada. Todos os outros bichos se movimentavam ou estavam presos, enjaulados lá por uma questão de segurança. Mas o elefante, apesar de estar num lugar super aberto, ele estava parado, fixado no mesmo lugar. E aí ele ficou com aquele pensamento, não entendeu muito bem e perguntou para o pai por que o elefante estava ali daquele jeito. E aí o pai não deu muita bola e disse, eu acho que ele estava preso, ele deveria estar preso. Não, eu vi que ele não estava preso, mas por que ele não saía? Ele não se movimentava. Na verdade, ele estava preso, ele estava preso, na pata dele tinha uma única corrente. Por que ele não saía daquele lugar? Porque ele era enorme, ele era muito maior, ele tinha uma força muito maior. Por que ele não sai dali? E aí o pai falou, porque ele está acorrentado. E aí a criança falou pro pai, não pai, mas ele tá acorrentado, mas ele é muito maior, por que ele não sai? Por que ele não se solta? O pai não deu muita importância, a criança levou isso para a escola, perguntou para a professora, ela disse que ele não se movimentava porque ele era treinado, ele era doutrinado e por isso que ele não saía daquele lugar. O que eu quero trazer com essa história é que, na verdade, um elefante, um dia ele foi um bebê, ele foi uma criança também. E quando um elefante ele é um bebezinho, principalmente nesses lugares onde eles são usados para fazer espetáculo, eles são presos desde bebê. E o elefante, por mais que ele tenta fazer força para sair, ele naquele momento ele era um bebê, ele não tinha tanta força assim, então ele não conseguiu sair do lugar. E ele entendeu que toda vez que a pata dele estivesse amarrada, acorrentada, ele não iria conseguir sair daquele lugar. E assim ele cresceu, ele se fortaleceu, ele é gigante e ele não tem a noção do tamanho que ele tem, da força que ele tem. Então toda vez que alguém amarra na pata de um elefante essa corrente, mas fez isso quando ele era criança, quando ele era um bebê, continua fazendo, ele continua entendendo que ele nunca mais vai ter força. Que ele sempre vai ser exatamente aquele bebê que ele foi lá atrás. Então ele não tem noção da força e do tamanho que ele tem. E essa analogia serve para a nossa vida, para todos nós que somos adultos. E que muito provavelmente todos esses gatilhos que você tem, todas essas emoções, todas essas barreiras, essas correntes que você carrega na sua vida, muito provavelmente é porque você aprendeu lá quando você era criança que você não tinha essa força, que você não ia ser do tamanho que você é hoje, que você não pode dar um passo muito maior do que você tinha lá naquela época e que por isso você não tem e não pode ter essa coragem.
E aí você cresceu, você realmente é uma pessoa super talentosa, é uma pessoa que tem muitas habilidades, mas você continua amarrado e associando completamente as suas emoções a quando você era essa criança e esse bebê que foi educado lá atrás. Então eu quero dizer pra você que você é muito mais forte do que você imagina, que você é muito maior do que você pensa e que não existe nenhuma corrente amarrando você, não existe ninguém e não deve existir ninguém que seja maior ou mais especial do que a sua própria vida para você. Isso não pode acontecer. Você não pode jamais colocar à frente pessoas, lugares à frente de você. Você é muito maior que isso. Você é muito especial para isso. Então, se desamarre, tira essa corrente, entenda que aquilo que aconteceu lá atrás, aconteceu do jeito que tinha que acontecer, da forma como tinha que acontecer, e dentro de todas as possibilidades, sejam elas boas ou ruins, mas aconteceu como deveria ter acontecido. Mas hoje você consegue ser essa pessoa livre se você entender isso, que você é capaz sim, ainda que com esse medo, com esse frio na barriga, em algum momento, para que você possa chegar na sua roda gigante lá na parte de cima, vai dar dor de barriga, vai dar tremedeira, a gente vai suar, não vai ser fácil, mas você consegue chegar lá quando você entende que você não depende mais daquelas emoções que ficaram amarradas lá atrás na sua infância. Você consegue viver a sua vida daqui para frente. O futuro, a nossa vida, os nossos sonhos, eles existem em uma linha reta e é sempre para frente, nunca para trás. Comece a entender que o que passou na sua vida daqui, desse momento que nós estamos conversando agora, para trás, não volta. Não tem como voltar. Você só precisa olhar daqui para frente. E é daqui para frente que você precisa agir com a sua vida. Michele, eu ainda sinto muito medo, eu ainda sinto muita angústia, me vêm algumas ideias horrorosas na minha cabeça. Fale, converse com alguém, peça ajuda. Ainda que você não se sinta confortável em falar com alguém tão próximo, converse com alguém, peça ajuda para algum profissional. Você não tem ajuda financeira, peça ajuda aqui no meu Instagram, entra aqui no meu direct, me fala qual é o seu problema. Eu não sou profissional, mas eu quero te ajudar. Existe um canal que é 188. Esse número você consegue ligar, você consegue conversar. Ele é de graça e vai ter profissionais para atender você, vai direcionar você para atendimentos de psicólogo, de psiquiatra, e nunca, jamais associa isso a algo como uma loucura, como um preconceito. Eu vou receber um rótulo de uma pessoa desequilibrada. É a sua vida, entenda isso. Você não está amarrado a nada e a ninguém, muito pelo contrário. Se alguém receitar, um médico, óbvio, um profissional, receitar um remédio para que você acalme esses pensamentos, aceite. O remédio é para isso. Ele é para ajudar, ele é para acalmar, é para que você consiga se centralizar nisso e consiga olhar para frente. E mais do que isso, eu tenho uma coisa que eu nunca passei por isso. Graças a Deus, eu não sei o que é isso. Mas eu consigo me sensibilizar e trazer essa informação aqui para vocês e dizer que uma das coisas que eu me criei fazendo foi lendo muito. E a leitura, ela tem uma coisa fantástica, porque ela nos leva para lugares que você conhece o mundo sem precisar sair do seu lugar. E eu leio muito até hoje, então um dos conselhos que eu trago para você não é que você substitua uma coisa pela outra, não é dizer, olha, ocupe a sua mente, porque isso eu também já pensei há algum tempo atrás. Eu sempre pensava, tinha também essa ideia, se você se ocupar demais, você não vai ter tempo de pensar em besteira. Isso é uma verdade até um segundo ponto, porque
em algum momento você vai voltar para sua casa. Em algum momento, apesar da sua rotina louca, você vai tomar seu banho sozinha. Em algum momento você vai estar sozinha com a sua consciência. E quando você estiver nesse momento, é que vem aquilo que você não curou. Então, jamais pense isso ou receba esse conselho, porque ele é inútil se você não se curar. Você precisa procurar ajuda se você tem esses pensamentos. Se ocupar é maravilhoso, mas a gente não cura aquilo que salta no nosso coração, na nossa mente, quando a gente está sozinha. Então, eu quero trazer isso assim com todo o meu coração para você. Se cura disso. Você pode fazer isso, você pode muito mais. Busque ajuda. E aí quando eu trago essa questão da leitura, se você não tem o hábito da leitura, eu quero trazer uma única coisa e de verdade, com todo o meu coração, eu sei que todo mundo que está me escutando aqui, tem pessoas que acreditam, tem pessoas que não acreditam e eu respeito todo mundo. Eu não tenho nenhuma religião, mas eu sou muito espiritualizada e eu acredito muito em Deus. Não sei no que você acredita, mas se tem um único conselho que eu posso dar de tudo que eu tô trazendo aqui, se você está passando pelo pior momento da sua vida ou não, ainda que não esteja, comece a ler só isso, a Bíblia. Leia. Provavelmente você vai pensar assim, mas é muito complicado, eu não consigo entender. Eu sei disso, eu também já passei por isso. E esse é o bacana da gente ler a Bíblia, porque a gente realmente não entende, mas isso dá uma... Quando a gente procura tanto, as coisas vão saltando aos nossos olhos de uma forma e a gente vai sentindo uma curiosidade enorme de entender o que aquilo significa, o que aquela frase quer dizer. E quando você menos espera, as coisas vão surgindo na sua vida de uma forma clara. Você vai conseguir entender tudo o que está acontecendo, tudo que você está lendo. Vai fazer muito mais sentido na sua vida. E você se conecta de uma forma que você tem certeza o que é o verdadeiro significado de amor. E mais do que isso, amor à sua vida. E aí você vai conseguir entender que antes de colocar pessoas, lugares e coisas à frente de você, antes de você colocar isso em um pedestal como se fosse a coisa mais importante antes de você, você passa a entender que a coisa mais importante na sua vida vai ser essa força. Porque é essa força que vai tirar você desse lugar que só você sabe o tamanho que é essa dor. Então é o único conselho mais verdadeiro e que eu posso dizer com toda a certeza do mundo. É a melhor coisa que você pode fazer por você, é ler. Mesmo que você não acredite, eu só deixo essa mensagem, leia. Tenha a Bíblia e leia, tenta entender, pesquisa o que aquilo significa. Isso desperta uma curiosidade. E você vai ver, tudo isso vai acontecer de uma forma tão natural, e tão maravilhosa e tão divina, e eu tenho certeza que eu já comentei aqui sobre isso. Eu assisti um podcast do Rodrigo Silva e ele participou de um debate, que nem foi um debate porque ele é um cara estudioso da Bíblia, para quem não conhece. E ele participou de uma conversa em um podcast com uma pessoa que era ateu. É ateu, com um pirula, ele é super conhecido também na internet, mas também um cara super educado. E aí no final o Rodrigo começou a falar sobre isso, assim, ele falou, olha, eu queria dizer que eu adorei essa nossa conversa, mas eu acho uma pena, me dá uma sensação de tristeza mesmo, de pena, mas não é uma pena de soberba, nossa, que pena dessa pessoa, não é uma soberba, não é de olhar de cima para baixo, não tem isso. Mas me dá uma tristeza, nesse sentido de pena, de tristeza, de ver que uma pessoa, como pode não acreditar que Deus existe? Como pode não acreditar que nós estamos aqui, que existe algo maior?
E aí eu sinto realmente, verdadeiramente uma pena. É como se você fosse provar uma comida deliciosa e eu tentar dizer para você o gosto dessa comida. Eu não consigo falar, porque só eu tô sentindo isso. Então eu não consigo traduzir e eu tento falar isso para quem é ateu. E aí ele falou assim, esse ateu pegou e falou assim, eu tô entendendo o que você tá dizendo. É como se eu não estivesse participando de uma festa legal. E foi a coisa mais linda que esse ateu falou. Porque essa é a sensação. Se você não acredita, se você acha que não existe nenhuma explicação para a nossa vida aqui nessa terra, que pena, porque é como se você não estivesse participando dessa festa legal, porque é uma festa muito maravilhosa. Quem acredita, quem tem fé, quem ora, quem sabe que apesar de todas as dificuldades, é essa certeza que a gente tem. A gente vai conseguir sair dessa, a gente vai conseguir fazer essa roda girar de novo e daqui um pouco a gente vai estar no melhor lugar. E com a certeza também que mesmo estando naquele melhor lugar, a gente vai ter um momento de descer essa roda e a gente vai ter sabedoria, porque quem tem Deus na vida tem muita sabedoria, tem inteligência emocional, tem humildade e reconhece que acima de qualquer coisa existe essa força, e é essa força que eu tenho que colocar e agradecer todos os dias. Eu não consigo, toda vez que eu penso, por exemplo, no corpo humano, e eu queria que você fizesse essa associação comigo, toda vez que eu penso no corpo humano, você não consegue imaginar ou entender o quanto ele é perfeito, o quanto ele funciona perfeitamente. Vocês conseguem entender? Eu não sou mãe, mas vocês conseguem entender o que é gerar um filho? Como pode um corpo humano gerar uma outra vida? E tudo funcionar perfeitamente, se nutrir perfeitamente aquele ser e o nosso corpo funcionar quando ele precisa funcionar, quando a gente desliga, quando a gente desmaia, quando a gente come algo que não fez bem, que ele tem alguma coisa, a gente coloca para fora. Olha a perfeição que é o nosso corpo e tudo que a gente tem, todos os nossos órgãos, eles funcionam de uma forma para nos deixar assim, para que a gente possa conversar, para que a gente possa respirar, para que a gente possa caminhar. De verdade, eu não consigo entender como que a gente não pensa nisso, quando a gente não acredita que existe algo muito maior além simplesmente a gente passar nessa vida despercebido. Então, se você tem qualquer dificuldade, ansiedade, tristeza, medo, a minha dica aqui para você sempre procurar ajuda, é conversar com alguém, é falar sobre isso. E mesmo que você sinta que a pessoa não ajudou e teve preconceito, não desista, porque está falando da sua vida, está falando de você. A vida vai continuar andando com você ou sem você aqui. Esteja você aqui para estar nessa roda gigante, para que você entenda que faz parte da vida as exigências que ela nos traz. A gente cresce com elas. Sabe uma coisa que eu sempre associo também, que eu não consigo entender quando as pessoas têm um preconceito com pessoas mais velhas. Quando as pessoas criticam e chamam de velha, chamam disso, chamam daquilo, e tem um preconceito com a idade mesmo. E aí eu fico pensando, gente, você que tem 20 anos, com muita sorte você vai chegar aos 60 e 70 anos. A pessoa que está lá com 60 e 70 anos, você tem noção que ela viveu tudo isso? Que ela está vivendo tudo isso? E que isso é maravilhoso. Eu não sei se você com 20 anos hoje vai estar aqui daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Comece você a rezar, a orar, a acreditar em alguma coisa para que você tenha uma vida longa. Uma vida longa com sabedoria, com inteligência, para que você chegue lá. Sabe? Não faz sentido a gente criticar alguém que tem 60, 70 anos e chamar de velho. Eu quero muito chegar nessa idade. Pelo amor de Deus, isso é a maior
resultado e reflexo de vida é essa, é a gente passar por uma vida longa aqui nessa terra e cada vez mais tendo essa sabedoria, e a sabedoria pode ter certeza que ela só vem quando a gente tem uma espiritualidade, porque ninguém tem sabedoria achando que é superior a qualquer pessoa e que ela tem os resultados que tem graças a ela. Tem muita gente que fala isso, né? Graças ao meu trabalho, ao meu esforço, eu tenho o que tenho. Não é graças a ninguém, é graças a mim. Que pena. Que pena que a pessoa que pensa assim. Então, eu sempre me coloco muito nesse lugar, assim, de tentar entender um pouquinho quem pensa que, nossa, tô com 20 anos, tô na flor da minha idade. Só ore e reze para que você tenha mais 40 anos pela frente, porque isso... Tem que ter muita sorte para você estar lá, muita sabedoria, tem que ter muita inteligência emocional para passar por esses próximos 40 anos. E juventude, beleza, uma pele maravilhosa, um cabelo, tudo isso acaba. E quando a gente chega lá nos 60, nos 70 anos, todas as marcas que a gente tem, ela é as marcas de alguém que viveu muito bem, de alguém que, ainda que não tão bem assim, o que eu falo é que chegou lá e construiu, e é isso que eu desejo de verdade para cada um que está me escutando aqui. Não importa a idade que você tenha, se você está aqui nesse planeta, é porque você tem algo ainda a realizar, você tem algo ainda para acontecer, para fazer na sua vida, e não vai ser isso que... Cheguei lá e não tenho mais nada para fazer. Você tem, pode ter certeza que você tem muito. E peça ajuda. Só para voltar a esse assunto, peça ajuda, converse com alguém. Em últimos casos, ligue para o 188 e busque essa espiritualidade. Eu não tenho a menor dúvida, eu acredito fielmente nisso. E faço questão sempre de trazer essa mensagem. E se ainda assim você não quiser fazer isso, me chama no direct que eu vou tentar ajudar. Recebi muitas mensagens aqui, deixa eu ver, não sei o que vocês estão achando. Eu fiz um roteiro para falar com vocês, eu nem abri. Mas eu espero que eu tenha falado algo que tenha tocado no seu coração e que tenha que vocês consigam entender um pouquinho. Eu vou ler uma mensagem agora no final, entender um pouquinho do que eu tô trazendo aqui. Tudo que eu falo aqui para vocês é de uma forma muito genuína, muito verdadeira, é do meu coração. É muito difícil a gente conviver nas redes sociais, muito difícil. Eu sempre faço muita questão de trazer aqui para vocês essa importância. Eu converso demais, eu brinco demais aqui com vocês sobre a questão do filtro, mas o filtro nas redes sociais é uma grande preocupação. Ele é só um grãozinho de areia perto do tamanho que isso causa na mente das pessoas. Estar nas redes sociais realmente é algo assim que a gente precisa trabalhar todos os dias, a nossa mentalidade, a nossa não é autoconfiança, é o nosso autoconhecimento, porque a gente convive tanto com uma realidade distorcida, e ela é distorcida em todos os sentidos. O que as pessoas mostram aqui é uma vida que ela não existe, é uma casa que ela não tem, é um carro que tá cheio de dívida, é uma viagem que ela não sabe nem como ela vai pagar, é um filtro que mostra que ela tem uma pele maravilhosa, quando na verdade ela só está escondendo tudo atrás da tela do celular e escondendo o que é pior. Porque ela acha que ela está escondendo para os outros, ela está tentando aparentar para os outros, ela está tentando entrar nessa competição de quem está melhor. E na verdade ela só está prejudicando a vida dela mesma. Então eu estou sempre me corrigindo nisso.
Eu estou sempre buscando esse autoconhecimento e entendendo que não importa o que as pessoas estão fazendo, não importa o que está na moda. O que é importante para você, Michele? Vamos lá, o que é importante para você? O que traz confiança para você? Poxa, eu já comentei aqui, brinquei com vocês. Eu estar com os cabelos brancos, pra mim, me incomoda. Eu não gosto de estar com o meu cabelo branco. Ah, mas tá na moda estar do cabelo branco. Maravilhoso se você tá se sentindo bem e feliz com seus cabelos brancos. Eu não me sinto. Então eu tenho que fazer o que é melhor pra mim. O que é melhor pra mim? Pintar meu cabelo. Então eu vou ser feliz com o meu cabelo pintado. Eu vou conseguir sair na rua e conversar com as pessoas do que eu ficar achando um jeito de esconder o meu cabelo branco porque aquilo tá me incomodando, tá me deixando nervosa. Então eu não posso viver a vida do outro. Eu não posso viver o que tá todo mundo vivendo. Eu tenho sempre que olhar pra dentro. E quanto mais você dá importância para um filtro na tela do seu celular, dá importância para a viagem do ano que faz 2 anos que você não consegue fazer, mas que tá todo mundo fazendo e só você não faz, quanto mais você tenta viver uma vida que ela não existe, que ela não é a realidade, mais você cria uma fantasia na sua cabeça. E esse problema, ele é unicamente seu, ele não é de quem está assistindo você. Então tenha cuidado, gente, do que tá na moda, do que é tendência. Você não precisa ter o telefone do ano, você não precisa estar com a roupa mais maravilhosa e pintada de ouro ou com a bolsa de luxo para você ser aceita por alguém. Você só precisa ser você. E é por isso que eu falo, quando eu falo da leitura, para mim, o que traz confiança é aquilo que a gente sabe, é aquilo que tem na nossa cabeça. Eu posso não ter nada, que foi o que me deu essa consciência quando eu resolvi vir embora. Vir embora de Porto Alegre para São Paulo. Eu tinha muitas coisas materiais quando eu morava em Porto Alegre. Eu tinha um apartamento que ele era 5 vezes maior que o apartamento que eu moro hoje. Eu tinha um carro de luxo, eu tinha um closet que vocês lembram, eu tinha coisas e muitas coisas, e que aquilo era referência de alguém de muito sucesso. E quando eu me dei conta que a coisa mais importante que eu tinha na minha vida era o que estava aqui, era tudo que eu construí na minha vida, estava aqui, que graças a Deus eu tive, apesar de também ter entrado nesse fluxo de ter e tentar me igualar e me enquadrar em algumas níveis de amizade na época, eu ainda assim investia em mim. Eu sempre investi no meu intelectual, na minha leitura, no meu lado mais intelectual. Eu sempre estudei, eu sempre me dediquei porque eu também queria ter o mesmo nível dessas pessoas que tinham cargos maravilhosos. Eu também queria ter. E aí eu entendi que eu precisava estudar. Não adiantava eu ter o melhor carro, eu tinha que estudar. Então, por eu ter estudado demais e ter investido em mim, eu entendi que a coisa mais importante que eu tinha na minha vida era a minha inteligência, a minha sabedoria e a minha humildade. Porque não importa o lugar que eu vá, eu vou conseguir fazer a minha vida do zero. E foi isso que eu fiz. Eu vendi tudo que eu tinha, absolutamente tudo que eu tinha. Eu deixei pra trás muitas pessoas especiais na minha vida. Especiais mesmo. Mas eu tinha sonhos. E quando você tem sonho, você sabe que existe vida. Você sabe que vai existir essa roda gigante em movimento e você não está preocupada se ela vai estar embaixo ou se ela vai estar em cima. Você quer realizar o seu sonho. Então você valoriza muito mais a sua vida quando você tem sonhos. E eu tinha sonhos e continuo tendo sonhos. E aí eu deixei para trás tudo que eu tinha de bens materiais e trouxe algumas roupas, porque o meu closet não cabia aqui. Fiz muita doação e cheguei aqui em São Paulo com absolutamente nada, a não ser tudo que eu carreguei ao longo da minha vida, que tá aqui, que é a minha sabedoria e que eu preciso aprender cada vez mais. Poucas roupas, porque eu só não me desfiz totalmente das minhas roupas porque eu trabalho com isso, porque eu continuava fazendo vídeo pro meu canal e eu precisava trazer dicas de looks aqui, então eu não podia me desfazer das minhas roupas todas, mas eu me desfiz de muitas e cheguei aqui para morar num apartamento que
sei lá, o tamanho dele, mas ele é muito, muito, muito minúsculo. E hoje eu estou vivendo a minha melhor fase, porque eu sei que essa fase ela também é passageira e que nessa fase ela é necessária, e eu agradeço todos os dias por eu estar vivendo nela, porque eu vou sair dela para uma outra fase que vai ser ainda mais maravilhosa na minha vida. Eu não tenho a menor dúvida. E sabe por que eu não tenho dúvida? Porque eu tenho Deus na minha vida. Porque eu sei que apesar de eu estar sozinha, longe da minha família, das pessoas que eu amo, eu consigo ter essa certeza que esse lugar onde eu quero chegar, esse sonho onde eu quero alcançar, ele existe e que eu vou chegar lá. Mas eu só sei disso porque eu tenho essa espiritualidade em mim, que é o que me dá força, não me dá medo. É lógico que eu tenho os meus medos, tenho sim, mas o que eu falo assim, eu enfrento, porque eu sei que eu estou protegida acima de qualquer coisa. Então, eu deixo aqui de verdade, assim, essa mensagem de coração para vocês. Ninguém tem uma vida perfeita, ninguém tem uma vida maravilhosa. Não pense, ai, Michele, meu Deus, como eu queria ter essa força, porque eu oro todos os dias para que eu tenha sabedoria e inteligência emocional para lidar com as situações que eu me envolvo por aqui, porque não são fáceis. Mas eu sei que a qualquer momento pode ser que eu sinta um medo, pode ser que eu sinta uma insegurança, pode ser que eu queira sair daqui. Eu não quero isso. E para isso eu preciso estar todos os dias procurando me espiritualizar, buscando a minha realidade, voltando e colocando meus pezinhos no chão e pedindo humildade da minha vida, porque eu não sei tudo e eu preciso aprender e muito, e eu só vou aprender se eu conseguir me relacionar com pessoas que são mais inteligentes que eu, são mais experientes que eu e que vai, principalmente mais espiritualizada que eu, e que vai conseguir me dar boas e sábias dicas. E é sempre o que eu digo aqui pra vocês. Seguir site de fofoca não leva a gente a lugar nenhum. A semana tá todo mundo falando de todos os famosos que estão se separando. E o que a gente usa dessa informação? Que não existe mais amor, que não existe mais casamento. Por que eu preciso estar atrás de alguém se tá todo mundo se separando? Até a Sandy se separou. Gente, a vida das pessoas são das pessoas. O que você quer pra sua vida? Por mim, pode todo mundo da internet se separar. Eu quero me casar. Eu acredito no amor, eu acredito no relacionamento, eu acredito na família, eu acredito que não tem nada mais incrível na vida do que você ter uma base familiar e você lutar por ela e honrar ela todos os dias. Eu acredito nisso. Pode todo mundo se separar, então o que você acredita? O que você quer para sua vida? Eu não quero sair por aí levantando bandeira de movimento nenhum. Eu quero fazer o bem pra minha vida, porque eu sei que se eu fizer o bem pra mim, eu vou estar fazendo pro outro. É simples assim. Então não deixe de pedir ajuda, não deixe de conversar com as pessoas, não deixe de falar com as pessoas e entender que a sua vida ela é mais importante que ou qualquer outra pessoa. E quando eu falo qualquer outra pessoa, entenda, inclusive você que tem filho. Se você é uma pessoa espiritualizada, você sabe o que eu tô falando. O mais importante para você é essa força que você precisa acreditar, porque é ela que vai tirar você de qualquer situação, inclusive para salvar o seu filho. Por isso que o seu filho, o seu marido, o seu melhor amigo, ele não é mais importante para você do que você. É sempre essa força que vem e que você precisa acreditar, você e depois as pessoas que você ama, para que você esteja bem com você para salvar qualquer pessoa. Eu tenho certeza que quanto mais você buscar essa espiritualidade, você vai entender isso que eu estou falando. Eu vou sempre tentar falar sobre esse assunto, pelo menos uma vez por mês, mas eu sugiro que você encaminhe essa live de verdade. Eu não estou aqui atrás de like, nunca estive atrás de like. Não tô atrás de seguidor, eu tô zero preocupada com o número de seguidores, com as pessoas que ficam me respondendo, sabe por quê? Porque eu quero gente de verdade aqui. Eu quero quem esteja aqui comigo, que pense, eu gosto do conteúdo dessa pessoa, eu não quero ninguém que diga, eu não gostei do cabelo dela, da cor do cabelo dela, eu não tô preocupada com isso, porque isso pra mim não faz a menor diferença.
E eu não estou atrás de números, eu estou atrás de pessoas reais, pessoas que queiram fazer o bem para alguém, que queiram mudar, que queiram se transformar, que queiram ser uma pessoa melhor, que tenha princípios, que tenha valores e que consiga entender que ela é muito maior nessa vida do que viver acorrentada a essas emoções que se formaram lá na sua infância. Não esqueça dessa história que eu contei, da síndrome do elefante preso. Você não é essa pessoa. Você não está amarrada nisso. E você pode sair desse lugar. Você tem muita força, tem muito talento, tem muita habilidade para colocar em prática. Então, encaminhe essa live para o RH da sua empresa, porque as empresas precisam falar sobre esse assunto e não simplesmente fazer uma postagem em setembro amarela e dizendo nós apoiamos o setembro amarelo. Apoio em que sentido? Vocês falam sobre isso? O que vocês têm de apoio, de rede de apoio na sua empresa? Você tem isso? A sua empresa oferece? Ela realmente leva a sério quando você fala que você está passando por algum problema? Uma ansiedade, uma tristeza, uma dor? Então, não é só fazer um post lindo e dizer que apoia o mês de setembro. Isso não é apoiar. Isso não é falar sobre isso. Você tem que falar. Então, encaminhe para alguém, leve para outras pessoas e não tenha nunca, jamais preconceito. Não esqueça disso que eu falei. Uma pessoa que tem depressão, ela tem uma doença. E uma doença é exatamente como se fosse um câncer. Se a pessoa está com câncer, é uma doença. Se a pessoa está com depressão, é uma doença. E o câncer, ele não escolhe as pessoas. Então, assim como você pode ter um câncer, você também pode ter uma depressão. E ela está na mesma categoria. É uma doença. Por isso que você não deve ter preconceito, você deve ajudar. E eu vou ler a nossa mensagem. Eu vi que entraram muitas mensagens aqui. Se vocês gostaram dessa live... Ai, vocês são maravilhosos, gente. Obrigada pelo apoio. Eu fico super feliz de ver o quanto vocês gostam desses assuntos, assim, e levam a sério mesmo. Olha aqui, eu fiz um roteiro, deixa eu mostrar pra vocês. Eu faço roteiro pra conversar com vocês, gente. Olha aí, escrevi bonitinho, ó, live, a data de hoje. Olha aqui o roteiro que eu fiz, ó. E não falei nada do roteiro, mas é que o roteiro tá aqui, ó. Entendeu? Já estava preparada. Eu acho que eu não esqueci de nada. E eu vou ler a mensagem para vocês. Remédio, na maioria das vezes, ele não é saboroso, mas os seus resultados fazem bem. Aliviam a dor, amenizam sintomas e curam doenças. Assim são algumas conversas, algumas partidas, alguns distanciamentos, não serão fáceis, mas depois lhe farão muito bem. Não é preciso estar bem todos os dias. É natural que a vida nos sufoque em alguns momentos. Lembre-se da roda gigante. Você não é fraco por chorar. Se as coisas estão dando errado, não é por falta de fé. Procure dentro do teu próprio caos encontrar uma zona de equilíbrio. Se abrigue dentro dela e deixe a tempestade passar. Ela sempre passa. Sempre passa. E para mim, Deus é o melhor remédio para a alma. Procure sempre por Ele. Gente, obrigada pela participação de vocês, por estarem aqui comigo. Adorei as mensagens. Comenta muito, eu vou salvar essa live agora. Comenta o que vocês acharam, curte e não esqueça de encaminhar para quem está precisando, tá bom? Beijo. Boa noite.